E como é que você está vendo essa PEC das drogas aí? Bom, é importante a gente falar, né, que o Brasil tem uma legislação relacionada, né, às drogas que precisa também ser discutida com muita seriedade, né? O que a gente acredita que a PEC 45 é um momento de polarização e de discurso, infelizmente, sem pensar nas consequências que tem, né? Não falando só dos usuários, mas também falando de todo esse vínculo que tem hoje, né, relacionado à maconha, aos óleos canabidiol, ao CBD, a todo o tratamento terapêutico que hoje você tem, desde o uso veterinário até de pessoas que hoje também fazem o tratamento terapêutico de saúde mental, relacionado a diversas doenças já diagnosticadas pela medicina e que são essenciais hoje para a sobrevivência de muitas pessoas. Então, a gente sabe que essa PEC que está lá, ela não está discutindo com seriedade os problemas da população no país. A gente sabe que ela é talvez eu vou colocar aqui para você, uma brecha para os oportunistas, né? Eu acho que é um pouco disso que é essa PEC 45. Você sabe que eu sou filho de farmacêutico, e lá nos longínquos anos 50, meu pai tinha um móvel lá cheio de caixinhas aí com os ingredientes para fazer a manipulação lá na farmácia, e a maconha era utilizada como um medicamento mesmo. Né? Daí nós tivemos essa fase mais terrível aí da direita brasileira, aí, que é a fase anterior ao Bolsonaro. Uma juíza que intimou um cientista porque ele participou de um congresso para discutir os poderes medicinais da maconha. Né? Agora, o importante, a rapaziada, como é que é a rapaziada com essa lei da PEC das drogas e essa perseguição aos jovens, especialmente aos jovens negros? Realmente, é uma perseguição. A gente sabe que isso é uma política que vem sendo, né, praticada no Brasil, um pouco antes do Bolsonaro assumir, mas depois que ele assume, esse processo de militarização, esse processo de violência, de encarceramento em massa, de genocídio da população preta e pobre nas periferias, a gente sabe que é esse lugar que quer ser discutida a PEC 45, né? Esse lugar de violência do Estado, esse lugar de criminalização das pessoas, né? A quebrada, ela ainda está recebendo pouca informação correta do que é a PEC 45. Então, a Marcha da Maconha, os movimentos sociais, os coletivos culturais, a oportunidade de estar aqui falando com você é uma oportunidade da gente replicar essa informação e trazer mais pessoas para esse debate, para as pessoas terem a noção da violência que a PEC 45 pode exercer daqui para frente para a população, né? Esse discurso falso moralista que está sendo praticado, infelizmente, no Congresso, é um discurso que não reflete a realidade da população hoje no país. Com muita seriedade está sendo tratado pelos movimentos sociais, pelas pessoas que fazem o tratamento terapêutico, né? Existem muitas pessoas envolvidas hoje na luta para que a gente tenha descriminalização, para que a gente tenha regulamentação no uso. Muitas pessoas que hoje fazem tratamentos de diversas doenças diagnosticadas, como eu disse, diagnosticadas as doenças, e diagnosticado o quanto que é importante o tratamento. Ele pode ser em cápsula de gel, ele pode ser em cápsula, ele pode ser em óleo, ele pode ser fumado. Então, tem diversas doenças que hoje dependem muito, infelizmente, por essa precarização, por essa criminalização, existe um difícil acesso nas redes farmacêuticas, existe um difícil acesso na indústria, e a gente sabe que essa violência, para quem é preto e pobre periférico, ela é muito maior, né? Então, sim, a gente sabe qual é o lugar que está sendo colocada a discussão dessa PEC 45. E nessas discussões aí, como é que é essa visão externa sobre o Brasil? É complicado, né? A gente tem diversos países que hoje vêm falando, os Estados Unidos é um dos maiores exemplos, né, relacionados à descriminalização, à regulamentação em diversos setores,
você tem desde a indústria alimentícia, você tem desde da indústria de cosméticos, dos usos terapêuticos. Então, existe um movimento, né, mundial para uma planta que é ancestral, que sempre foi usada pelos povos ancestrais, pelos povos originários, uma planta que traz diversos benefícios do que o que está sendo hoje a narrativa de criminalização. É muito difícil você ver até usuários do uso recreativo cometerem, como é o discurso hoje no Congresso, violências utilizando a maconha, acidentes de carro, mas eles querem criminalizar de qualquer maneira. A gente sabe também, Luiz, eu quero deixar aqui um discurso também, que isso também envolve muita grana. A gente sabe que a criminalização e a geração de pânico e medo na população gera também um outro mercado, que é a indústria da segurança. A gente sabe que tudo se relaciona, né? Quer dizer, o caminho seria a legalização da maconha com a legalização. Você tira do crime organizado a sua maior fonte de renda e reduz a indústria da segurança aí. Esse é o caminho. Você sabe que dentro desse caminho, a corrupção hoje é o maior viés, né? E é o que mais trava, né? E essa violência que vem através da corrupção, que é o que gera o genocídio na ponta, né? Principalmente nas periferias. E esse pânico gera uma indústria. Então você tem a indústria do blindado, a indústria do circuito de câmera, a indústria da segurança patrimonial, dos coletes, das armas, das balas, dos centros de tiro. Então você tem um mercado que é fomentado para essa insegurança e para esse pânico, que faz que muitas vezes esse discurso seja mais ideológico e econômico do que realmente a gente discutir com muito mais participação social, com muito mais plebiscitos, com muito mais experiências comprovadas do uso terapêutico, com muito mais participação de casos que a gente tem, principalmente quando a gente encontra ali na Marcha da Maconha pessoas com um trabalho fantástico. Então, por exemplo, você tem trabalho de uso terapêutico em animais, gatos, cachorros. Você tem crianças, infelizmente, que dependem desse tratamento e, infelizmente, estão morrendo porque a gente ainda continua fazendo um falso discurso sobre a criminalização da maconha, sobre a criminalização dessa potência econômica que também pode ser o uso dessa folha, do cânhamo, de tudo que ela traz também, né? A gente pode falar da indústria têxtil, né? Você pode produzir fios para fazer tecidos, roupas. Então, assim, tem uma camada, quando você fala de descriminalizar, da gente fortalecer a produção agrícola, da gente fortalecer os terrenos e terras da agricultura familiar, da gente fortalecer a comercialização que saia da indústria, mas fortaleça pequenos comerciantes, que a gente tenha sementes livres para as pessoas produzirem dentro da sua casa o seu consumo, né? É um direito, né, de você trabalhar e ter o seu consumo, como também para fazer tratamentos. Então, a gente precisa ter, eu acho que o que falta é seriedade, mas aquilo que eu te falei, por essa capa, tem esse discurso econômico que é muito forte e que ele se tornou muito grande nessa era bolsonarista, que infelizmente ainda perpetua, principalmente no estado de São Paulo e em outras capitais. Alex, suponhamos que haja uma legalização da maconha. A exploração se daria através do quê? Da agricultura familiar, pequenas propriedades ou grandes propriedades? Como é que tem sido o desenvolvimento desse mercado nos Estados Unidos? Bom, primeiro, muito importante você falar, né? A legalização, ela depende de uma regulamentação, né? Descriminalizar significa você também chamar a sociedade civil com as suas experiências comprovadas, né? Para a gente construir junto, coletivamente, com diversas participações, mãos, especialistas, para a gente construir uma regulamentação, para que ela não caia na banalização da indústria somente, que a gente tenha, como eu disse, sementes livres, pequenos agricultores, agricultores dentro da sua casa, agricultores familiares. A gente pode pensar planos de expansão econômica para as áreas do campo, a gente pode pensar como que a gente pode criar, por exemplo, um banco, né, um cartão de acesso onde a pessoa se cadastre, onde a gente tenha a segurança também desses dados, mas que essa pessoa consiga comprar e ter o direito de usar o que ela precisa, seja para uso terapêutico, medicinal ou recreativo, para que exista também esse fomento. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá você tem os estados, né? Então, cada estado tem um tipo de regulamentação. Alguns têm para uso medicinal, outros recreativo, outros todos. A indústria alimentícia
também tem uma disputa hoje, né? Então, você tem alimentos relacionados, né, ao THC. O que a gente precisa é ter seriedade para entender quais são os processos da realidade brasileira. Eu acho que os Estados Unidos está num outro lugar. A gente tem experiências também importantes pelo mundo, não só nos Estados Unidos, mas como eu disse para você, eu acho que hoje você tem diversos movimentos, a Iniciativa Negra, a Coalizão por Direitos, você tem diversas organizações hoje, a Plataforma Antiproibicionista, a Rede Feminista Antiproibicionista, a RENFA, tem diversos discursos que a gente tem que fazer relacionado à regulamentação, para a gente também não entregar economicamente na mão de um mercado que, infelizmente, também não vai dar acesso a essa população preta, pobre, periférica que tanto precisa. Outro lugar para a gente discutir é também essa violência que é praticada dentro das periferias com os jovens, né? Então a gente sabe que muitos dos jovens hoje estão encarcerados, uma grande maioria, né, como traficante, uma grande maioria criminalizado, réu primário, sem esse processo de socialização, de readaptação, de ser inserido novamente na sociedade, para ficar só no cárcere quando a gente está discutindo, por enquanto, a maconha. A gente quer discutir outras drogas também, mas vamos focar aqui, por enquanto, na maconha. Então, também, como que a gente faz essa reparação histórica para a população preta, pobre e periférica também ter oportunidade também de comercialização. Essa reparação legal, tendo legalidade, tendo potência de desenvolvimento econômico dentro dos territórios a partir da regulamentação que a gente estabelecer. Então, é um processo muito longo, não é fácil, e precisa mesmo ter participação social. Não adianta só um político que teve votos, ele achar que ele tem a razão e que ele conhece o caminho. Precisamos trazer a população para essa discussão e para essa regulamentação.